Fala galera, eu sou a Marcela. E eu sou o Luiz. E nós somos alunos da faculdade Exanc e voltamos mais uma vez. Olha aqui, pra vocês a gente tá 15 dias depois, pra gente a gente tá no mesmo tempo. Exatamente, 30 segundos depois. Viagem temporal do YouTube, a gente podia trazer outras mudas, né? Pra fingir que a gente fez em outro tempo. Eu trouxe, mas como você não pensou nisso, eu não quis te... Não tem problema. Enfim. O importante é que a gente tá aqui pra vocês. Sim, o tema de agora... Um pouco mais sério. É um pouco mais sério. A gente Polêmica. vai falar sobre representação e representatividade. É um tema que tem sido bem comentado ultimamente. Exatamente. Né? A gente tinha uma pauta, vamos dizer assim, que ela vai ficar pro mês que vem, mas ela também é muito importante, então fiquem ligados. É bom falar, né? Sério, aqui também é comprometimento e seriedade. Exatamente. Mas é que na semana passada, uma jornalista chamada Paula Batista publicou no Instagram um texto que a gente achou muito interessante, porque ele fala exatamente sobre o mundo que a gente vive hoje e sobre essa diferença que, para comunicadores e para seres humanos, é muito importante saber. Vou colar, tá? Vou ler o texto rapidinho. Ela começa assim: representatividade importa, e muito. E isso virou um dos bordões mais famosos da luta antirracista. Mas, estamos usando o termo errado para as situações apresentadas. Muitas vezes, quando alguém que faz parte de uma minoria aparece na mídia, nas capas de revista e etc., logo dizem representatividade importa. Porém, isso não é representatividade, e sim representação, que é quando uma pessoa representa um grupo de pessoas. Representação também é importante, mas representatividade de verdade importa muito mais. No dicionário, o termo representatividade significa representar politicamente os interesses de determinado grupo, classe social ou de um povo. Ou seja, não é apenas aparecer numa propaganda ou na bancada de jornal, embora isso seja muito importante. Representatividade é mais, é estar nos espaços de decisão, ter o poder de mudar e de fazer com que as outras pessoas, como você, também tenham o poder de decisão. Representatividade é ir lá e mudar as estruturas de poder por dentro. Pense na seguinte cena. A câmera está virada para os personagens que vão aparecer no comercial. Dentre esses personagens, 5 pessoas. Há um negro, 2 mulheres, um homossexual e um hétero. Isso é muito legal, mas quando a gente vira a câmera na outra direção, quem é a pessoa que está sentada na cadeira de direção do filme? Quem tomou a decisão de escolher o casting? Quem escreveu o roteiro daquela propaganda? Quem contratou os profissionais? E, por fim, quem deu dinheiro para que tudo aquilo acontecesse? E é por isso que acontecem tantos casos de empresas que na publicidade celebram a diversidade e nas fotos dos aprovados nos processos seletivos de trainee só aparecem pessoas com perfil padrão. É claro que ocupar todos os lugares é importante, mas entenda, quando pessoas diversas aparecem, isso é representação. Quando pessoas diversas tomam a decisão, isso é representatividade. Palmas lentas. Não é pra mim, é pra Paula. Pra você também. Obrigada. Então, ela explica a diferença entre representação e representatividade. E no final, ela faz um paralelo com as agências de publicidade. A gente já falou sobre isso muitas vezes. Mas a gente focou nas propagandas, né? Eita, agências de publicidade. Exatamente. E é uma coisa que é muito real. E não só nas agências, em qualquer local de trabalho. E por mais que o texto seja focado para a luta antirracista e etc., não é só essa minoria que sofre com isso. Na verdade, todo mundo que é diferente, né? A gente consegue refletir esse posicionamento, esse texto, para todas as outras pessoas que sofrem algum tipo de discriminação ou falta de representatividade. Exatamente. E representação também. A gente vai dar um exemplo bem mínimo, vamos dizer assim, não querendo diminuir, mas Luiz tem barba roxa, rosa, loira, tá indefinida, laranja, mas já foi rosa, já foi roxa, já coloridíssima. Foi verde, azul quando desbota. Exatamente. Amarela. E o Luiz, ele trabalha na prefeitura, ele é funcionário público. Eu tenho certeza que não tem ninguém lá que tenha barba igual a dele. Pra não dizer que não tem, só tem porque é num lugar um pouco artístico. Ah, é? Então tem a galera mais, assim, eu sou mais normal. Uou. Mas, por sorte, você vê como é importante ter essa mudança. No meu ambiente mesmo de trabalho, na minha sala, no meu escritório, tem 2 pessoas de, sei lá, umas 20 praticamente.
Tem duas pessoas que têm um estilo um pouco mais alternativo. E isso é legal de se pensar, porque dá pra... É um pequeno passo dentro da luta no geral, mas é legal você pensar que tem pessoas que contratam pessoas não pela aparência física, mas sim pela competência que elas têm. Sim, e eu acho que também pela aparência, porque elas entendem a importância de ter alguém diferente. Não porque, tipo, sei lá, a barba roxa é legal, mas sim porque ele tem uma vivência diferente tendo a barba roxa. Então isso não se aplica só à barba roxa, que é um exemplo mais incomum, vamos dizer, mas ela deu vários exemplos no texto. Então é importante ter negros, brancos, homossexuais, heterossexuais, pessoas gordas, magras, principalmente na propaganda, justamente para que elas consigam direcionar. Então, o Luiz e essas pessoas são mais alternativas no trabalho deles, trabalhando no ambiente cultural, eles conseguem ter uma visão maior porque eles têm gostos diferentes, eles têm informações diferentes para passar. E isso é muito importante. Então, para não sair uma propaganda meio merda, que a gente já mostrou aqui uma vez, precisa de pessoas que olhem para isso e falem, cara, tá totalmente errado. Para conseguir fazer eventos super legais, produzir e cuidar da infraestrutura, tudo para que comporte um determinado público, precisa de pessoas que entendam esse público. E não só na teoria. A teoria é muito importante realmente. A gente estudar a psicologia do consumidor, o comportamento deles, marketing, etc. é muito importante porque a gente consegue aplicar a teoria na prática. É muito importante a gente entender como funciona a cabeça das pessoas, no nosso caso, por sermos publicitários de informação, e no caso da vida, porque você tem que se colocar no lugar do outro, né, como a gente já disse aqui antes. Só que o professor, ele não tem todas as bagagens que uma sala de 100 alunos carrega, por exemplo. Então, o que cada um leva para os ambientes que vai é uma coisa muito importante, é algo que tem que ser pensado o tempo todo, sabe? A representação, ela realmente importa, mas a representatividade, ela realmente importa muito mais, eu concordo com a Paula. Porque quando você vê a representatividade, eu vou um pouco além. Eu acho que a representação, ela é um passo para representatividade. Exato. Porque quando você tem uma representação, você torna o que não era senso comum, por motivos históricos, ou racistas, homofóbicos e entre diversos outros, por motivos de exclusão, você torna aquilo uma coisa dentro do senso comum. Então aquilo, por mais que a gente saiba que isso é um processo demorado e etc., isso vai começando a ser normalizado. E você ter essa representação em comerciais, em propagandas, em outdoors, em filmes, em séries, em empresas, empresas não, porque já ia a representatividade, mas você tendo essa representação na mídia, você começa a entender que aquilo é comum e você começa a desconstruir essa ideia de que aquilo é único e que aquilo só vai estar num lugar isolado da sociedade. Exatamente. E aí você começa a ter mais representatividade dentro dos lugares, porque isso abre a cabeça das pessoas. É uma coisa importante se ter, não é só isso que importa dentro da luta, é óbvio, mas é uma coisa importante, é uma peça importante dentro disso tudo. Sim. E uma coisa acaba levando a outra. Exato. E aí quando você tem mais representação, você começa a ter representatividade, e quanto mais representatividade você tem, mais representação você vai ter. E aí daqui a pouco a gente vai estar num mundo perfeito, que talvez não aconteça não. Mas um pouco melhor, vamos dizer assim. Eu acredito na mudança. A gente tenta melhorar. Sim, um ponto importante que é bom destacar também é que ela coloca que a representatividade, ela se coloca numa posição de poder. Então, assim, não é somente política que a gente fala de poder. Então, é onde ela possa tomar decisões por aquela minoria ou por aquilo que ela representa. Então, ela falou da vaga de trainee, por exemplo, mas infelizmente os trainees, eles não tomam decisões sérias. Eles podem compartilhar experiências que auxiliem na tomada de decisão. Mas quem bate o martelo mesmo? Quem que dá o último ok? Quem diz sim ou não? Exatamente. É essas pessoas que a gente tem que olhar. É para essas pessoas que a gente tem que ir lá no site das empresas e ver quem comanda tudo. E, gente, de verdade, tudo bem ser uma pessoa padrão, sabe? Mas... Você não precisa ter barba rosa pra estar certo. Você tem que ser você mesmo pra estar certo. Exato. Só que ter essa consciência é necessário para conviver em sociedade. Então a gente bate muito nessa tecla porque a gente acredita muito nisso e a gente acredita na mudança das pessoas e do mundo. Não sei se enquanto a gente estiver vivo, mas vai acontecer.
E não é porque a gente está dizendo isso que a gente também é super correto, porque Não. no fim todos nós vivemos um processo de transformação. Constante desconstrução. Eu falo que, por mais que eu me quadre em muitas minorias, por exemplo, eu já fui muito idiota com muita gente, eu já falei muita bosta, eu já fiz coisas que hoje eu me arrependo profundamente. Só que eu sempre falo que o primeiro passo e a parte mais difícil é descobrir qual é o problema. A partir do momento que você descobre qual é o problema, resolver a parte mais fácil. Onde está lá a linhazinha do problema. E no fim é isso. Não é porque a gente está aqui dizendo que a gente é o dono da razão. Sim. A gente está aqui tentando incitar o debate. Exato. E por o isso que a debate gente traz informações de fora também, exatamente. né? Que é importante. Porque é isso que a Marcela está falando agora. As coisas mudam o tempo inteiro. As pessoas mudam. Tudo muda. Acontece uma coisa agora. mudou. A gente tá... mudou. Aí você tá dizendo, já mudou, tudo muda. A cada segundo que passa, a vida muda e a gente é isso. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle, tudo vai mudar. Você querendo ou não, as coisas vão mudar, para bem ou para mal. A ideia é que você melhore com essa mudança e que faça sempre as mudanças serem pro bem. Serem construtivas, para ser uma coisa assim que você vai olhar e falar... Você sente orgulho, Sinto orgulho, que você fala, caraca, eu sou incrível, eu melhorei. Sim, a autoestima é muito importante. Hoje eu evoluí. Outro tópico pra falar um dia, autoestima. Enfim, mas é isso, gente. Vai em cima. Você quer falar alguma coisa? Não. Comentem aí o que vocês acham, se vocês concordam com a gente, com a Paula, com o texto, com as pautas, enfim, com tudo. Com o que a gente disse, às vezes você discorda, a gente pode E entrar tá no tudo consenso. bem, exato. Porque a ideia é que... Isso é uma coisa importante que a gente vai falar um dia, hein? Se Twitter é essa coisa dessa mania de cancelamento agora. Não é porque alguém discorda de você que ele tá errado, ele só tem uma opinião diferente. Pra algumas coisas Às vezes a pessoa tá errada. Mas tudo nem depende sempre. de como ela fala. Sim. Você não pode sair simplesmente cancelando todo mundo por aí só porque virou moda. Exato, e a gente tem que aprender a interpretar também. Promova um debate. Sim. Você não precisa, só porque alguém... Isso é uma coisa que aconteceu muito nas eleições do ano retrasado. Caraca, já passou um ano. Graças a Deus. E aconteceu muito que reflete até hoje. As pessoas simplesmente veem, você votou em X, você é isso. Você votou em X, você é aquilo. Por mais que a pessoa possa ter demonstrado aquele comportamento naquela época, é o que a gente acabou de falar. As coisas mudam, as pessoas mudam. E quanto mais você for carrancudo e rancoroso de não tentar mudar alguém, mais aquela pessoa vai continuar igual. Sim. E você também, porque você está sendo igual a ela. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, que eu falei, fiz muita coisa errada com muita gente, mas eu tive pessoas que não desistiram de mim. E não politicamente ainda bem, mas eu tive pessoas que não desistiram de mim e que me ajudaram nesse processo pra entender onde eu estava errada e pra entender o que estava acontecendo ao meu redor também. Porque como a gente é muito novo, as coisas são muito novas, eu vivia numa redoma, então comecei a apanhar tarde, vamos dizer assim. Então essas pessoas que não desistiram de mim é quem eu levo até hoje. Então é justamente sobre isso, sabe? Então senta com a gente, vamos tomar um café, conversa. Vamos Fala que marcar você uma roda de concorda, conversa não num concorda. parque. Nossa, eu adoro. Ia ser muito bacana. Sim. E vamos promover o debate, o que importa é isso. O que importa no final, a gente vai falar isso, acho que todo vídeo. O que importa é a gente debater, discutir e se divertir com respeito e chegar em algum ponto. Exatamente, porque é justamente isso que traz a representatividade pra perto, sabe? Pessoas com opiniões diferentes que conseguem enxergar o mundo de maneiras diferentes e que conseguem agregar, entendeu? Pra não sair discussão. Exatamente. E o importante é você respeitar o próximo. Exato. Essa é a mensagem do dia, amiguinhos. Respeite o próximo. Exato. Respeite o seu amiguinho do lado e o do outro lado, e o de trás, e o de frente, e o de cima, todos. De baixo. Respeite todos os seus amiguinhos. Respeite todos os amiguinhos. Você nunca sabe de onde vai vir o amor da sua vida. Agora eu exagerei. Vamos acabar o vídeo, gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mês Deixa o que like, vem. compartilha o vídeo, mostra pros seus amiguinhos, sua mãe, mostra pro seu pai. Pra todo mundo. Mostra pro seu irmão mais novo, mostra pro seu professor. Às vezes ele fala, que legal. Faz sentido, né? Faz sentido. Às vezes você muda a cabeça dele, às vezes você muda a sua cabeça. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Comenta aqui embaixo, diz o que você achou, diz o que você quer ver, diz oi. Por favor, tá bom? E é isso. Tchau, até mês que vem.